Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, dia no qual nós recordamos Santa Teresa do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Teresa, que nasceu na França no ano de 1873, faleceu em 1897 e aos 15 anos entrou para o Carmelo, adotando, portanto, uma vida mística de intensa oração. Santificou-se nos simples afazeres de cada dia e é conhecida a sua publicação História de uma Alma. É padroeira das missões, é também doutora da Igreja e ao celebrarmos então o início deste mês de outubro, celebramos também o início desse mês missionário, celebrando a sua padroeira Santa Teresa do Menino Jesus. Hoje a liturgia da Igreja nos convida para que possamos ler o evangelista São Lucas no capítulo 9, versículos do 57 ao 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos mais um mês, esse mês de outubro, o mês no qual nós somos convidados a refletir sobre a missão. É o mês missionário. E assim somos recordados daquela que é a missão da Igreja, de anunciar a boa nova do reino de Deus. Hoje, ao celebrarmos Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, queremos, portanto, também nos solidarizar com todos aqueles que se empenham ao longo de toda a sua vida por anunciar a boa nova do reino, principalmente nos lugares de mais difícil acesso, nos lugares onde o cristianismo ainda é minoria, aqueles que de fato devotam e entregam sua vida para a causa do Evangelho de Jesus. E Santa Teresinha, apesar de ser de vida monástica, de vida contemplativa, é padroeira das missões justamente porque rezava constantemente por aqueles que se dedicavam ao anúncio da palavra de Deus, que se dedicavam à missão. E assim também, no exemplo de Santa Teresinha, nós somos convidados a rezar por tantos irmãos e irmãs nossas que dia a dia se entregam ao anúncio da palavra, ao anúncio do Evangelho, como dizia, de modo especial, aqueles que se dedicam aos lugares mais longínquos, aos lugares de difícil acesso e que não medem esforços para que a palavra de Deus possa ser anunciada e proclamada a todos os povos. No Evangelho de hoje nós vemos esses três personagens. Primeiramente, este que se apresenta espontaneamente a Jesus e diz: "Eu te seguirei para onde quer que fores." E a resposta de Jesus: "As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Cristo, que é sincero e que coloca as dificuldades, coloca os percalços da missão. Esse outro que é chamado pelo próprio Cristo, Cristo que diz: "Segue-me." E ele que responde: "Mas deixa primeiro ir enterrar meu pai." E temos essa resposta de Jesus: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Não se fala aqui se esse pai já havia morrido ou se esse jovem estava unicamente preso a tradições, como era a tradição judaica de que os filhos deveriam enterrar também os seus pais.
Depois um outro que também se apresenta ao Senhor dizendo: olha, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E Jesus mais uma vez que diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Nesses três personagens nós podemos nos encontrar também, porque cada um de nós é chamado ao seguimento de Jesus desde o momento do nosso batismo. Quando fomos batizados, os nossos pais, os nossos padrinhos assumiram este compromisso de nos auxiliar neste caminho de crescimento na fé, para que crescendo na fé nós pudéssemos também firmemente nos dispormos ao seguimento de Cristo. E com isso, com estes ensinamentos que nos traz Jesus, nós temos também uma ideia daquilo que é o discipulado. É a entrega total ao Senhor. É dispor-se integralmente por viver o seu Evangelho, por viver a sua palavra. É por isso que hoje o Senhor vem nos convidar para que possamos tomar a firme decisão por seguir a Cristo, sem nos prender ao passado, sem nos prender a tradições humanas, sem nos prender às amarras que muitas vezes procuram nos afastar de Cristo, mas dando-lhe a nossa total adesão, procurando de fato dia a dia vivermos aquela que é a graça do nosso batismo, para que no seguimento de Cristo possamos também nós cumprir a missão que somos chamados a realizar como cristãos batizados, de sermos sinal da presença do Senhor no seio da humanidade. Assim que também hoje, ao vermos esses três, aqueles dois que se oferecem, o que é chamado por Jesus, que nós também possamos nos dispor totalmente ao seguimento de Cristo, a certeza de que o Senhor não deixa desamparados aqueles que vão ao seu encontro. E ao exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que possamos também nesse dia elevar uma prece por todos aqueles que se dedicam integralmente ao anúncio da palavra de Deus, principalmente nos lugares de mais difícil acesso, para que a palavra possa chegar até os nossos irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, fazei-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha do Menino Jesus, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.